Boa noite. No Globo Repórter de hoje, uma viagem encantada. Vamos navegar pelo maior rio da França e mergulhar na magia do Vale do Loire e seus inacreditáveis castelos. Que tal visitar o cenário que inspirou a história da Bela Adormecida? Entrar nos salões frequentados por Nostradamus, conhecer as incríveis criações de Leonardo da Vinci e descobrir as maravilhas do Palácio da Natureza, um castelo de 500 anos que hoje abriga uma das maiores reservas da vida selvagem europeia. Nos acompanhe nessa aventura pelo Vale dos Reis. Um imenso vale cortado por um rio. Terra de reis, rainhas e guerreiros. O Vale do Loire, no centro da França, durante séculos foi cenário de histórias de amor e guerras na poderosa corte francesa e antiga reserva de caça, onde animais selvagens viviam livremente entre castelos majestosos. O mais grandioso é este, Chambord, conhecido também como o Palácio da Natureza. Esse castelo, que demorou quase 30 anos para ser construído, é o sonho de um rei, Francisco I, que com essa construção impressionante queria mostrar ao mundo seu poder e seu ideal de beleza. Chambord fica numa área de 22 mil quilômetros quadrados, equivalente ao tamanho da cidade de Paris. É todo cercado por muros que hoje protegem várias espécies ameaçadas. Mais ou menos 500 anos atrás, aqui nessa região, só existiam pequenas fazendas como essa aqui. Eram mais de 25, rodeadas por bosques. Daí, o rei Francisco I resolveu comprar toda essa área e transformar nesse parque natural. Hoje, a Floresta do Castelo é uma das últimas reservas de animais da Europa, uma espécie de paraíso selvagem. Aqui vivem cervos, javalis e raras espécies de pássaros. Atualmente, os animais são os donos do reino de Chambord. Caçar é proibido e todos vivem livres, como se estivessem em seu ambiente natural. Bem, o que a gente quer mesmo, né, é encontrar os animais que vivem nesse parque. Daí a gente vai agora nesse carro aqui. Os visitantes só podem ver um pedacinho deste parque, 20%. Mas nossa equipe pôde percorrer praticamente toda a floresta. Bom, nós já estamos há várias horas percorrendo esse parque e finalmente conseguimos ver carneiros da montanha. Só que eles também já viram a gente, estão assim meio assustados, tentando escapar. A gente está bem de longe, a gente não se aproxima, que é para não interferir, né, no meio ambiente deles. Olha lá, tá vendo? Eles ouviram a nossa voz, olha. Estão correndo, olha que bonitinho. Estes carneiros da montanha foram trazidos para cá há mais de 60 anos. O Castelo de Chambord tem um projeto permanente para preservar animais em extinção. Antes, eles cresciam aqui e depois eram mandados para outras regiões da França e da Europa. Na época, eles eram capturados assim. Parecia uma caçada. Era uma forma de controlar a população selvagem. Chegamos ao Vale do Loire em pleno outono, época de acasalamento dos primeiros habitantes desta floresta, os cervos. O ritual de acasalamento é longo, um verdadeiro teste de coragem. O macho tenta manter a fêmea dentro do seu território para que os outros cervos não se aproximem dela. Ele marca bem a área. Ela tenta escapar. Mais que sedução, é um jogo de dominação.
Os cervos são animais fortes, pesam entre 150 e 200 quilos. Se enfrentam sem medo. De acasalamento, os cervos mais jovens de 4, 5 meses ficam agitados. Um grupo de javalis. E ali tem 3 javalis adultos. Tem os menorzinhos, os filhotes, que dá para ver que um deles tem menos de 1 ano por causa da cor. O filhote de javali é listrado. Quando cresce, ele fica meio avermelhado. Só na idade adulta ganha um pelo negro. Entre os javalis, as fêmeas dominam e se unem para cuidar dos filhotes. A mais velha comanda o grupo. Todos a seguem. Na hora de beber água, ela é sempre a primeira. Depois de adulto, o javali macho vive sozinho. Ele só se junta ao grupo quando a fêmea entra no cio. O javali é um animal que se adapta muito facilmente a qualquer lugar. E ele também se alimenta de qualquer coisa. Pequenos animais, lesmas, minhocas, aqueles ali, olha, com certeza estão se alimentando. Mas se eu chegar mais um pouquinho, eles vão me ver e vão fugir, né? Mas a gente tem que tentar. Vão embora. Ah lá, olha, tá todo mundo indo embora. Eles são espertos. É fácil saber para onde eles foram. Os javalis precisam de hidratação constante e aproveitam as lagoas para tomar banho. Eles só conseguem se livrar dos parasitas cobrindo o corpo inteiro de lama. E assim, também regulam a própria temperatura. Os javalis não transpiram. Solange é bióloga do parque há 30 anos. Ela diz que o público só pode visitar uma pequena parte da floresta porque o lugar precisa ser preservado. Pergunto qual espécie precisa de mais cuidado. Ela diz que todos os animais que vivem nesse parque natural precisam ser preservados. Mas nem sempre foi assim. No passado, os nobres franceses só vinham ao castelo de Chambord para fazer festas e caçar. Não se preocupavam em preservar a vida selvagem. O rei Francisco I, dono do castelo, em 32 anos de reinado, só esteve aqui 10 vezes. Atualmente, 90 salas estão abertas ao público, a maioria vazia. É que durante a Revolução Francesa, quase todos os móveis do castelo foram destruídos. Mesmo assim, Chambord impressiona. O castelo tem 10.000 metros quadrados, 440 salas, 365 janelas e 83 escadas. Tudo é grandioso. Quando era rei, Francisco I escolheu a salamandra como símbolo do seu reinado. Ele acreditava que o animal que tem a capacidade de resistir ao fogo traria mais poder para ele. Por isso, em todo o castelo existem desenhos de salamandra. Um dos detalhes mais curiosos, mais intrigantes na construção desse castelo é a escada. São duas. Essa aqui e a outra do lado de lá.
A ideia é que nobres e empregados jamais se encontrassem. Daí, quem estiver descendo por essa escada aqui, jamais vai cruzar, olha, com quem estiver passando pela escada de lá. A escada em hélice dupla fica no centro do castelo e foi inspirada em desenhos de Leonardo da Vinci. Em todo o Vale do Luar existem construções que inspiraram artistas e escritores. As histórias dos castelos aqui do Vale do Luar nos fazem aprender, nos fazem viajar no tempo. Mas esse castelo aqui, construído há mais de 1000 anos por um viking para ser uma fortaleza e que sobreviveu a guerras e batalhas, olha só, não parece ter saído de um conto de fadas? Só que acontece exatamente o contrário. Esse castelo inspirou um conto de fadas. A história da Bela Adormecida encontrou o cenário perfeito nesse castelo. Milhares de pessoas vêm até aqui para viver um sonho. Quem não conhece a história da Bela Adormecida? A princesa que, enfeitiçada, dormiu 100 anos até ser despertada pelo beijo de um príncipe. Percorrer as salas do castelo de Ussé é viajar por um conto de fadas. Tudo está reproduzido aqui. Lembra da máquina de fiar que furou o dedo da princesa e provocou o sono profundo? Cada sala desse castelo é um pedaço da história que encanta milhões de crianças no mundo inteiro. Crianças? Bem, a Mariana e o Tiago, casados há quase 5 anos, são cariocas e estão viajando pelo Vale do Luar. O casal fez questão de conhecer o castelo da Bela Adormecida. Agora, vem cá, quando você entrou nesse castelo, né? Você assim, estava entrando na história da Bela Adormecida, o que você sentiu, Mariana? Ah, ele é mágico, assim, ele estava tocando as músicas da Bela Adormecida ali, assim, eu estava até cantando um pouquinho também, junto com o meu marido, então é mágico, assim, é como visitar realmente a Bela Adormecida de verdade, voltar no tempo. É um pouco de magia, né? E retrata, assim, uma beleza que acho que é única, né? E é por isso que é considerado um patrimônio da Unesco, né? Não é à toa, né? A gente conseguiu comprovar aqui nesses 3 dias agora de viagem pelos castelos que realmente é um lugar único. É uma viagem super romântica de se fazer. O Palácio do Gênio. Que tal conhecer as criações de Leonardo da Vinci na cidade onde ele viveu seus últimos dias? E um desafio para poucos: como os animais sobrevivem à fome e ao frio do inverno. Daqui a pouco. Um manto de neve guarda o grande parque do Castelo de Chambord. Estamos no momento mais frio do inverno. Não fosse o trabalho de restauração, este castelo estaria em ruínas. Ele já enfrentou 500 invernos desde que foi levantado por Francisco I, o rei que amava a caça e a arquitetura. A floresta está mais viva agora, mas o inverno não é uma estação fácil para a vida selvagem. É difícil encontrar comida. O gelo resseca a vegetação. Os cervos sobrevivem comendo cascas de árvores, folhas e sementes. E é no momento de maior dificuldade que a espécie se renova. É no inverno que eles trocam seus chifres galhados. O cervo adulto carrega na cabeça de 8 a 18 galhos, que podem pesar até 3 quilos. Os galhos caem aos poucos e tiram o equilíbrio do animal. Nesta época do ano, é difícil saber quem é o líder do grupo.
É uma transformação estranha. Os novos galhos levam 4 meses para crescer, protegidos por uma camada que parece um veludo. Aos poucos, essa pele cai e o cervo mostra um novo estilo. Mesmo meio desengonçado, ele volta a ser reconhecido como líder do grupo. Para alguns pássaros, o inverno é ainda mais difícil. Eles não conseguem dormir, precisam ficar atentos às mínimas oportunidades de conseguir comida para não morrer de frio e fome. Nas outras estações, a garça não chega a ser uma rival na pescaria, mas no frio, este é o único lugar num raio de muitos quilômetros que ainda tem alguns peixes. O grande parque está agora totalmente entregue aos ciclos naturais, um ecossistema que se encarrega sozinho de renovar a vida. Qualquer corpo morto tem que ser eliminado. Quando construiu Chambord, Francisco I não podia imaginar que criaria um sistema tão perfeito. Mas isso só aconteceu quando a caça foi abandonada 100 anos depois da construção do castelo. Este extraordinário reino natural só existe por causa das contradições de um rei artista e sonhador, caçador e guerreiro, um homem que se apaixonou pelo Vale do Loire muito antes de se tornar rei. O castelo de Amboise é importante para a história da França por ter sido a residência de várias famílias reais. O rei Francisco I veio morar em Amboise com 4 anos de idade e viveu aqui até ser coroado, aos 20 anos. Mesmo depois de rei, Francisco I voltou várias vezes a esse castelo. Amboise mostra a paixão deste rei pela arte renascentista. Os artistas que ele trouxe da Itália deixaram marcas em todo o Vale do Loire. O grande criador, Leonardo da Vinci, foi conselheiro do rei. Leonardo recebeu o convite real com 64 anos de idade e seguiu de mula pelas montanhas da Itália até o castelo de Amboise. Na bagagem, além de seus cadernos de desenhos, Leonardo da Vinci trazia também 3 de suas pinturas, entre elas a mais famosa, Mona Lisa. Leonardo da Vinci jamais se separou de sua obra-prima. Francisco I admirava tanto Leonardo da Vinci que o chamava de meu pai. O rei deu o palácio de Clos-Lucé para Leonardo trabalhar em suas invenções. Ele era o artista, o engenheiro e o arquiteto do rei. E foi também encenador, organizando festas suntuosas no castelo de Amboise. Hoje, Clos-Lucé é um parque cultural que nos mostra toda a criatividade de Da Vinci. Leonardo da Vinci inventou este tanque de guerra rotativo, uma peça que protege o atirador e tem 360 graus de alcance. O tanque se movimenta sobre 4 rodas por meio de um tambor mecânico movido a manivela. Um visionário. É bom lembrar que o combustível só foi inventado 300 anos depois da morte de Leonardo da Vinci. Um canhão, também movido a manivela, encanta as crianças. Elas brincam com a máquina de atirar.
arquiteto Leonardo sonhou com uma cidade ideal. Embaixo, estradas, esgotos e fábricas. Em cima, jardins e palácios. A ponte em 2 níveis serviria para separar pessoas de animais. A ponte móvel se desloca para os barcos passarem. Leonardo se inspirou no movimento dos pássaros para desenhar a primeira máquina voadora da história. Criou também uma máquina de voo artificial em espiral. Lembra um helicóptero. Também um paraquedas. O avião só foi inventado no século XX, 400 anos depois da morte de Da Vinci. Tratado como um gênio pelo rei, Leonardo trabalhou em completa liberdade no Vale do Luar. Nos jardins do palácio estão painéis com os estudos de Leonardo da Vinci sobre o corpo humano. Ele foi o primeiro artista a aprender anatomia para usar esse conhecimento em suas obras de arte. Desenhou veias, músculos e órgãos internos. Assim, pôde entender melhor os movimentos do corpo humano. Clos Lucé é um convite à imaginação. Durante séculos, esse túnel intrigou muita gente. O que se dizia é que Leonardo da Vinci saía daqui para se encontrar com o rei Francisco I lá no castelo de Amboise. Todo mundo acha que isso aqui é uma passagem secreta ligando o castelo de Leonardo da Vinci aos aposentos do rei Francisco I. Se é verdade ou não, até hoje ninguém conseguiu comprovar, mas hoje nós conseguimos uma autorização para entrar nesse túnel. Ok, Onivar? Olha só, a gente vai ver onde é que vai dar isso aqui. Olha só, é estranhíssimo. É um túnel nos subterrâneos do castelo do Leonardo da Vinci. Onde isso vai dar? Bom, olha só que coisa estranha. Termina aqui. Bom, e se c'est fini? Ah, olha, ela está dizendo que assim, nunca ninguém verificou se realmente esse subterrâneo vai dar no castelo, vai chegar até o castelo, porque ela disse que é perigoso e até hoje ninguém fez nenhum teste. Mas acho que um dia vai ser feito, né? A lenda permanece um mistério. Qualquer escavação ameaçaria a estrutura dos 2 prédios. O certo é que, dos jardins de Leonardo da Vinci, é possível ver o castelo de Amboise, a 300 metros de distância. Esse castelo é importante também por guardar o túmulo de um dos maiores artistas de todos os tempos, Leonardo da Vinci. Ele está aqui, olha. E o ano inteiro é assim. Gente querendo ver o túmulo de perto, tirar uma foto. O artista morreu cheio de dúvidas sobre sua arte e sobre a natureza. Dizem que no seu leito de morte, Leonardo da Vinci pediu perdão a Deus por não ter se dedicado à arte como devia. Reis, rainhas e intrigas sem fim na corte francesa. A transparência de um rio que podemos atravessar a pé e a beleza dos pássaros do vale. Veja a seguir. Quase 200 espécies de pássaros vivem em Chambord.
O cuco é o rei da floresta, mas a águia pescadora é o símbolo da reserva natural. Ela é um animal muito raro. Só existem 60 em toda a França. 12 vivem no parque. A águia pescadora havia desaparecido de Chambord, mas em 1985 ela voltou. Este casal veio da África e fez seu ninho aqui. As aves se alimentam dos peixes do rio Loire. O rio fertilizou a terra e trouxe vida para todo o vale. Os castelos da região foram construídos nas margens do rio Loire, que tem uma paisagem única, com plantas do mundo inteiro. Durante séculos, o rio Loire era o principal meio de transporte da região. E as embarcações traziam também sementes que caíam no rio e, ao longo do tempo, foram desenhando esse cenário. Navegamos pelo rio. A água é limpa, clara. Nosso barqueiro conta que no passado, o Loire era um rio de difícil navegação. Hoje, poucos barcos cruzam as águas desse rio, que é patrimônio da humanidade. Esse rio, o Loire, é o mais longo da França, com mais de 1.000 quilômetros de extensão. Por aqui, no passado, navegaram reis, camponeses e comerciantes. Nessa época do ano, o nível da água é muito baixo. Olha só, a gente consegue ver o fundo. Daí, é possível atravessar esse rio de uma margem a outra a pé. E daqui, a gente também tem um outro olhar sobre os castelos desse vale. Aquele ali, por exemplo, olha, é o Chaumont-sur-Loire. Com certeza, esse rio guarda um pedaço da história da França. A visão de Chaumont-sur-Loire é fascinante. É um castelo para se conhecer de perto. Durante 10 anos, esse castelo pertenceu a uma das mulheres mais poderosas de toda a história da França, a rainha Catarina de Médicis, que foi mãe de 3 reis. De personalidade forte e considerada uma mulher muito misteriosa, Catarina comprou esse castelo só para praticar um esporte que ela simplesmente amava, a caça. Catarina de Médicis era casada com o filho do rei que construiu o castelo de Chambord, Henrique II. Eles tiveram 10 filhos. Catarina era considerada uma mulher misteriosa, mística. Vivia cercada de bruxos e astrólogos. Nostradamus, por exemplo, era um dos seus conselheiros. Ela acreditava tanto em magia que convidou um mago para viver no castelo. Conta a história que ele previu que Catarina teria 3 filhos reis. A profecia se realizou e durante 55 anos, Catarina de Médicis foi uma das mulheres mais poderosas de toda a França. Ela era uma mulher que sofreu muito com as traições do primeiro marido, mas era forte. Quando ele morreu, Catarina conseguiu transformar 3 filhos em reis e se tornou uma mulher ainda mais poderosa. Catarina de Médicis passava pequenas temporadas em Chaumont-sur-Loire, lugar que ela considerava um refúgio. Mas outro castelo do Vale do Loire foi importantíssimo na história desta mulher. Chenonceau, conhecido como o Castelo das Mulheres, foi cenário de histórias de amor, poder e traição. Ele foi o centro de uma disputa entre a rainha Catarina de Médicis e Diana de Poitiers,
amante do marido dela, o rei Henrique II. A rainha e a amante do rei foram donas desse castelo, claro que em épocas diferentes. E conta a história que uma queria ter mais poder que a outra. No século XVI, era comum reis terem amantes. E Catarina de Médicis, apesar de todo o poder, também foi traída. O marido dela, o rei Henrique II, viveu uma grande história de amor com Diana de Poitiers, 20 anos mais velha do que a mulher dele, Catarina. Quando o marido dela, o rei Henrique II, morreu, Catarina de Médicis se vingou. Tirou da amante dele, Diana de Poitiers, as joias e o castelo de Chenonceau, que o rei havia dado de presente para ela. Catarina mudou para Chenonceau e fez muitas mudanças. Onde antes havia uma ponte por onde a amante do marido gostava de caminhar, ela mandou construir esta galeria. Era uma forma de demonstrar poder. Catarina era muito jovem e, no início, teve como conselheira Diana, a bela e experiente amante do rei. Depois, as duas viraram rivais. Enquanto viveram, a rainha Catarina de Médicis e a amante do rei, Diana de Poitiers, fizeram do castelo de Chenonceau um cenário de disputas. Por isso, ao longo dos anos, o castelo foi sendo modificado pelos desejos e caprichos das duas mulheres. Chenonceau é o único castelo do Vale do Loire que tem flores frescas e naturais em seus aposentos todos os dias do ano. Uma das atrações é a cozinha. A lareira servia também para assar carnes que chegavam ao castelo trazidas por um barco. Chenonceau é o castelo particular mais visitado da França. Os castelos do Vale do Loire são a morada perfeita para muitos pássaros. Este casal de falcões escolheu as torres do castelo de Chambord para fazer seu ninho. Eles se alimentam de pequenos animais que vivem em torno do castelo. Os falcões precisam de uma grande área livre para poder enxergar sua caça. Por isso, poucos vivem nas florestas de Chambord, só 3 casais. Quando está caçando, o falcão fica assim, parado no ar. Ele observa a vítima e voa certeiro para atingir a presa com suas garras. O voo do falcão no céu do Vale do Loire é um espetáculo que durante séculos fascinou a nobreza. O castelo que guarda o maior salão medieval do Vale e o renascimento da vida selvagem no continente que quase acabou com suas florestas. Daqui a pouco. Viajar pelo Vale do Loire é conhecer um pouco mais a história da França e do seu povo. Quando estes castelos começaram a ser construídos, estava acontecendo uma grande transformação na sociedade. As cidades cresciam e atraíam nobres e camponeses. Leis foram criadas para que a ordem fosse mantida. Era um período de transição. Nada era muito definido e as disputas pelo poder aconteciam em batalhas e também dentro dos castelos. Apesar da riqueza, a corte da França ainda se comportava de maneira
bárbara. Os nobres eram envolvidos por intrigas e traições. A cidade de Blois, bem no centro do vale, foi cenário de uma história que acabou com o poder de um rei, Henrique III. Ele foi o último filho de Catarina de Médicis a se tornar rei. Henrique III gastava muito, vivia de forma extravagante e arruinou as finanças da família. O rei destruía todos que o ameaçavam. Seu maior rival era o Duque de Guise, considerado um grande guerreiro. O duque foi assassinado cruelmente pelos soldados do rei durante uma reunião no castelo de Blois. O corpo dele foi queimado numa das salas do castelo. Esse castelo, Blois, além da importância histórica, é fundamental para que a gente possa conhecer também, no mesmo espaço, os diferentes estilos da arquitetura francesa, desde a Idade Média até o século XVII. Essa parte da construção, por exemplo, é um exemplo do iniciozinho do estilo gótico. Aqui desse lado, a gente tem um retrato do final do estilo gótico, com detalhes, olha ali, olha, do início da era renascentista. Essa sala aqui foi construída pelo rei Francisco I e ela é um retrato da arquitetura na época do esplendor da Renascença. Já aquela parte ali, olha, é um exemplo da arquitetura clássica. No Castelo de Blois está o maior salão do período medieval francês. O teto é todo decorado com a flor de lis, símbolo da realeza francesa. Em lugar de destaque, o trono que já foi de um rei. Agora ele é ocupado por crianças. O Vale do Loire guarda em seus castelos segredos do passado da França e seus jardins e florestas continuam intocados. Ainda é possível admirar a águia pescadora, acompanhar seu esforço para defender dos biólogos do parque os filhotes que acabaram de nascer. Na floresta de Chambord, a águia pescadora é observada pelos pesquisadores. Eles precisam primeiro capturar as aves para colocar um anel de marcação. Só assim, eles podem ter certeza se os pássaros vão voltar a Chambord para fazer seu ninho. Vida selvagem, florestas, castelos. Há mais de 1000 anos, este vale fascinante vem mostrando ao mundo uma história de poder, paixão e conquistas. Uma história única que preservou a natureza, coroou e destruiu reis e rainhas e também reservou um lugar nobre para a genialidade de artistas como Leonardo da Vinci.